Vamos que vamos. Estamos numa série de mensagens cujo tema é o poder da decisão. Nós já estamos algumas semanas trabalhando sobre isso. O que quer dizer, qual foi a ideia dessa série de mensagens? Quando a gente fala do poder da decisão, a gente entende que boas decisões fazem com que a gente tenha uma vida melhor. Estamos falando sobre o poder das nossas decisões, de maneira como essa decisão direciona a nossa vida. Porque a nossa vida é determinada pela qualidade das nossas decisões. Pense nisso. A sua vida é determinada pelas qualidades das decisões que você tomou e que você toma. Tanto é que o que a gente vive hoje, goste você ou não do caminho que a vida te levou, muitas coisas têm a ver com as decisões que você tomou lá atrás, ou que não tomou. E não tomar decisão é uma decisão. E aí, o que a gente tem feito aqui nesses dias? A gente percebeu que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, somos péssimos tomadores de decisões. A gente toma decisão mal demais, porque deixamos para tomar decisão no momento em que eu preciso decidir. Então, no momento em que surge uma situação, surge uma tentação, acontece alguma coisa, você vai lá e toma decisão na hora. E aí, se você estiver baseado em emoção, seja boa ou seja ruim, baseado no cansaço, qualquer coisa que vai influenciar a sua decisão. Então, o que a gente está fazendo aqui nesses dias? Aprendendo a pré-decidir, a fazer definições anteriores. Se eu defino certos valores antes, eu não sou surpreendido quando tenho que tomar decisão, porque tem coisas que já foram ajustadas dentro de mim. Então, eu não vou ter que decidir em cima de emoção, decidir em cima de situações, emergências. Por quê? Porque no meu coração, anteriormente, eu já decidi. E quando você toma uma pré-decisão, você não espera a coisa acontecer. Então a gente trabalhou um pouco sobre isso, a gente conversou algumas semanas e estamos definindo algumas decisões importantes, né? Então a gente não espera mais o futuro para decidir, mas com sabedoria de Deus nós estamos decidindo antes do tempo, tá? E nós temos 6 áreas específicas que nós estamos pré-decidindo, estamos definindo antes, para que possamos refletir sobre a bondade de Deus e sermos discípulos de Jesus. A primeira semana nós falamos sobre estar prontos, né? Estar pronto, estar preparado. A gente conversou um pouco sobre isso, que nós precisamos estar vigilantes e sempre preparados para o que vier. Então a gente falou sobre isso. Eu sou preparado, eu estou pronto. Aí a gente tem na tela aquela rodinha que eu coloquei. Não sei se tem aí. Procura aí se você acha, para a gente projetar. Aí deixa sempre, bota numa pastinha assim de quarta-feira, que a gente usa sempre ela, tá? E na semana passada a gente falou, não, nessa não, é uma que tem lá, eu sou, blá, aí tem vários nomezinhos, né, das 6 áreas que a gente falou. Você lembra delas? Preparado, consistente, consagrado, generoso, fiel e consumador. Está aí, ó, essa aí. Então, ó, são definições que a gente vai tomar para nós. Já tomamos. Eu sou preparado, eu sou consistente, eu sou consagrado, eu sou fiel, eu sou generoso e eu sou consumador, finalizador. Isso, para a gente definir esses valores específicos para nós, vai nos ajudar a tomar boas decisões daqui para frente. Então a gente falou sobre o primeiro,
que é estar pronto, preparado. Falamos semana passada sobre o poder da consistência, em ser consistente, e hoje nós vamos falar sobre ser consagrado, estar consagrado, devoto, né, decidido, dedicado a Deus, tá? A gente falou sobre consistência e hoje vamos falar sobre ser consagrado. E depois vai faltar ainda ser fiel, generoso e consagrado. E a gente termina essa série de mensagens esperando que seja suficiente para você turbinar o seu ano de 2025 com boas decisões, com bons hábitos, e isso gere mudança na sua vida. E hoje eu quero falar sobre consagrado, falar sobre devoção. Porque devemos ser homens e mulheres devotados, consagrados, que vivem a devoção a Jesus Cristo. Qual é a vantagem nisso? E com a ajuda de Deus, você vai poder dizer hoje: eu sou consagrado, eu sou separado, eu sou dedicado a Deus. Isso eu faço. Então nós, como discípulos de Jesus Cristo, seremos devotados a Jesus, seguidores totalmente devotados de Cristo. E é isso que eu quero trabalhar com vocês hoje, um versículo só, que você já conhece de cor e salteado, Mateus capítulo 6, versículo 33, um versículo só. Está aqui, ó. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ele diz aqui, ó, busquem primeiro o reino de Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem em primeiro lugar a justiça de Deus. Busquem em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar sua justiça. E então essas outras coisas serão dadas para vocês. Buscamos primeiro a Deus. Quando a gente é dedicado a Deus, quando a gente é devotado ao reino de Deus, então todas as coisas que você está procurando em sua vida, que importa para você, que trazem satisfação, que fazem diferença. Por exemplo, muitas pessoas procuram cada vez mais qualidade de vida. Há aquela frase, né, que diz que o homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. E constantemente a gente busca preencher o vazio da nossa existência com aquilo que traga algum tipo de satisfação. Então a gente passa a vida buscando preencher esse potinho dentro de nós. Há um potinho dentro de nós, né, que somente Deus pode preencher, mas a gente insiste em colocar coisas que podem trazer satisfação, e a gente encontra satisfação. Só que depois que você conquista o que você tanto quis, de repente aquela casa dos seus sonhos, de repente a viagem dos seus sonhos, o casamento dos seus sonhos, a pessoa idealizada que você sempre sonhou, você encontrou e é uma bênção para você, e você ora, mas vai passar o tempo, isso você vai ter a plena convicção e certeza, vai passar o tempo, você vai continuar sentindo que falta alguma coisa, porque nada poderá preencher o vazio que só Deus pode preencher. Então, quando a gente busca essas satisfações para a nossa vida, a gente percebe lá na frente que no final não preencheu o vazio que a gente tem. Então, quando a gente fala que eu vou buscar primeiro o reino de Deus, a justiça, é uma decisão que você faz anteriormente, que eu vou buscar primeiro aquilo que mais importa. Você está dizendo o seguinte: o que mais importa para você? Aí Jesus fala, ó, busca primeiro o reino de Deus. Se há uma prioridade na sua vida, seja essa, busca Deus. Busca o reino de Deus. E essas coisas que você precisa, que você sabe que é necessário para a tua vida, para o teu conforto, para a sua qualidade, ou quem sabe até para um bem-estar, isso vai ser acrescentado quando você decide colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Então, quem é o consagrado a Jesus? É aquele que fala, eu vou buscar em primeiro lugar aquilo que é mais importante para mim. Deus. Jesus é o mais importante. Então eu vou buscar. Isso, Jesus é o primeiro da minha vida. Se Jesus é o primeiro na sua vida, Ele garante que as coisas que você anseia, lhe serão dadas. Vão ser acrescentadas. Então, você pré-decidir, nós fazer uma pré-definição. Eu antecipadamente defino e decido, antes que o dia chegue, eu vou procurar primeiro aquele que mais importa, o reino de Deus. Por quê? Porque eu sou uma pessoa consagrada a Jesus. Você vai definir isso para você, que antes de tudo acontecer, antes do dia raiar, o primeiro é Ele. Primeiro lugar, Jesus. Só que aí levanta uma questão: o que significa a gente ser consagrado a Jesus, devotado a Jesus? O que significa? O que significa você ser consagrado a Deus, separado a Deus, devotado a Deus? Eu vou lhe dar algum contexto do livro de Atos. Quando você vê os crentes do primeiro século, depois que Jesus deu sua vida na cruz, e depois que Ele ressuscita dos mortos, Ele fala: esperai aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vai dizer lá em Atos capítulo 2, sobre o Pentecoste, que o Espírito Santo desce sobre toda a carne. E ali naquele momento que vem um Pentecoste, as pessoas foram cheias do Espírito Santo, a igreja foi cheia do Espírito Santo. E a questão é, esses seguidores de Jesus do primeiro século, eles dedicaram sua vida a quê? Depois que eles receberam o Espírito Santo, qual foi a dedicação que eles deram? Atos 2, capítulo 42 diz assim, Atos capítulo 2, versículo 42, e eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, ao comunhão, e à oração, e ao partir do pão. Então, quando eles recebem a Jesus Cristo e recebem o Espírito Santo, Atos 2, 42 fala, e a igreja dos primeiros séculos se dedicou ao ensino, se dedicou a viver em comunhão, não mais ninguém ficar isolado, mas todo mundo viver em comunidade, ao partir do pão, a gente compartilhar necessidades, e a oração. Eles dedicaram. E aí o que acontece, se você continuar lendo em Atos 12, vai dizer o seguinte: e Deus começou a salvar um monte de gente. E sinais e maravilhas começaram a acontecer. Então houve uma dedicação da igreja a Jesus, houve uma dedicação ao ensino, houve uma dedicação à comunhão, houve uma dedicação ao partir do pão. E quando a igreja começou a se dedicar a isso, você vai continuar lendo dizendo que Deus começou a salvar um monte de gente. Deus começou a fazer sinais e maravilhas. Pessoas começaram a ser curadas, começaram a ver sinais. Ou seja, a dedicação dessa igreja, o resultado foi que as pessoas, todos estavam ao seu redor, ficaram maravilhados. A igreja caiu na graça da comunidade, da sociedade, caiu na simpatia de todos. A igreja era bem vista onde ela ia. Ela fazia transformações sociais, fazia mudança na vida de um monte de gente. Porque houve dedicação, era uma igreja de gente devotada a Jesus, gente consagrada a Jesus. Eles eram devotados ao quê? Ao reino de Deus e à sua justiça. Isso mudou a realidade de quem estava próximo. Eles estavam buscando primeiro Jesus, buscando o seu reino e sua justiça. Então Deus acrescentou o resto. Deus começou a acrescentar tudo que era necessário para aquela igreja crescer. Deus acrescentou grana, para a igreja poder fazer viagens missionárias. Deus começou a abençoar irmãos da igreja que estavam passando necessidade, e outros vinham lá e ajudavam. Eles começaram a distribuir um pouco mais a necessidade de um do outro. Deus começou a trazer cura, a trazer milagres. Todo o resto, Deus começou a acrescentar à medida que a igreja começou a buscar. Então, os crentes do primeiro século foram eficazes no ministério. E até mesmo
os incrédulos, o mundo olhava para eles com satisfação. Olhavam para ele e falavam: uau, essas pessoas são tão cheias de amor. Uau, porque a Bíblia fala que a igreja caiu na graça da comunidade, da sociedade. Uau, que pessoal generoso é esse? Pessoal que veio abençoar a nossa vida. Pessoal cheio de amor. Estão fazendo tantos milagres, sabe? E tudo isso nasceu de onde? Uma busca do que é primeiro. Nasceu de uma busca do que é primeiro. Aqueles que mais importavam. Então eles eram dedicados às palavras, dedicados à oração, dedicados ao partir do pão. Agora, quando você olha o original grego do que significa dedicados, a tradução é devoto. Há uma devoção. Dedicação, uma devoção. É uma espécie de uma separação para aquilo que mais importa para você. Por isso que a gente fala de consagrado, devotado, uma pessoa que tem um alvo final, ou seja, é traduzido como alguém que está ali devotando, não é nem uma pessoa que está parada, alguém que está ali constantemente em andamento. Então não é uma devoção única que eu faço hoje, eu amo a Jesus. Não, é uma coisa dinâmica. É uma coisa que o que está sendo devotado a Jesus, ele não é uma coisa que acontece uma vez. É algo que acontece diariamente. Isso nos mostra que essa é uma devoção contínua e contínua. Pode se traduzir com muita precisão que eles eram continuamente dedicados. Então esses discípulos tinham uma busca única. Qual a busca dele? Em primeiro lugar, o reino. Em primeiro lugar, o reino. É o que mais importa, é buscar. E hoje, irmão? Como é que é hoje? Será que nós somos devotados a Jesus, consagrados a Jesus? O pensamento hoje muito comum das pessoas eu posso ir à igreja de vez em quando. Eu posso ser moralmente uma pessoa boa. Eu meio que acredito em Deus, mas você sabe, né? Ninguém realmente sabe muito bem sobre isso. Deus é invisível. Pô, eu concordo, mas tenho meus pés atrás. Isso, eu diria, quem sabe, eu leria Atos capítulo 2, versículo 42, que enquanto nós lemos o original, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à oração, à comunhão em partir do pão, talvez na versão mimimi, né, seria, e eles mesmos, continuamente se dedicavam a si mesmos, e eram apaixonados por uma vida confortável, e eles eram buscando conforto e facilidade. Essa, Atos capítulo 2, versículo 2, versão mimimi, versão do crente atual, buscando conforto, facilidade, um jeito mais ou menos adaptável de viver o Evangelho. São pessoas boas, são pessoas que a gente quer estar junto, são pessoas maravilhosas, que a gente gosta de estar perto, tem desejos normais como todo mundo, só querem ser amados. Os crentes de hoje, só querem ser amados, né? Só querem se sentir confortáveis. Eu quero me sentir bem na igreja, eu quero me sentir popular, eu quero me sentir famoso, talvez no Instagram, certo? É alguma coisa assim, que destoa do original dos crentes do primeiro século. Porque é a vida normal. O que é uma vida normal? Pastor, eu quero terminar a minha escola,
ir para a faculdade, ter um emprego que eu amo, e eu quero me casar com uma mulher linda ou um homem lindo, e ter filhos, casar, ter uma boa casa, ter um carrinho na garagem. Eu quero um dia poder viajar com minha família pelo algum lugar no Brasil ou no mundo, e aí depois eu quero morrer e ir para o céu. Pronto, uma vida normal. A vida normal de alguém que faz planos e isso aí. Quero conquistar tudo isso e no final eu morro, vou para o céu. Pô, maravilha, né? Então, esse é o cristão moderno. É o cristão de hoje. E muitos de nós somos assim. Então, quero te mostrar hoje uma forma diferente de você ver. Porque muitas pessoas se veem como pessoas devotas de Jesus. Seguidores de Jesus. Ah não, Jesus, eu sou consagrado a Ele, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, eu amo a Jesus, eu me dedico a Jesus, eu sou uma pessoa dedicada a Jesus. Então tá, vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui, tá? Da ponta desse palco até a ponta desse palco. Pronto. Temos uma linha. Daqui até lá. Ok? Agora eu vou pegar essa linha imaginária que você viu e vou fazer vários segmentos. Vou cortar essa linha em vários trechinhos. Tá? Uma linha pontilhada, digamos assim. E ela tem 168 segmentos. Por que 168? Porque eu estou fazendo um exemplo de uma semana que tem 168 horas. Então vamos dedicar a sua semana nessas 168 tracinhos que tem aqui da sua semana. Depois você multiplica isso para a sua vida. Mas vamos trabalhar na semana? 160. Essa aqui é a sua vida semanal. Semanal você tem lá 168 segmentos. Agora, o que vai acontecer? Desses 168, se você não tem apneia, 1/3 você passa dormindo. Normalmente. Então, das 168 horas semanais, 56 horas você dorme. Tá? Ah, pastor, você é viciado em Netflix, fica e dorme 3 horas, o problema é seu. Mas uma pessoa normal dorme aí 56 horas por semana. O outro 1/3, outras 56 horas semanais, é o que você gasta trabalhando, estudando, se deslocando. Juntando hora de trabalho, 44 horas, mais hora de deslocamento, é uma média aí de 56 horas. É uma média de 1/3. Então você que tinha, vou consultar minha matemática para não errar. Então você tem 56 horas dormindo, 56 horas trabalhando e se deslocando. O que vai deixar para você mais 56 horas. Então, na verdade, na sua semana toda, você tem 56 horas, que é o resto que você tem. Desse resto que você tem Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Estudos mostram que a média de alguém que tem todas essas redes sociais é você ficar 17 horas semanais na rede social. 17 horas, uns mais e outros um pouquinho menos. Mas você tem 17 horas semanais. Ocupando 17 dessas 56 horas. Sobrando apenas 39 horas semanais. Aí essas 39 horas semanais, digamos que a sua vida é o restante do que acontece na sua vida. De 168 horas, dos tracinhos ocupados, 39 horas você faz o quê? Você leva o seu filho na escola. Você tem a sua esposa em casa. Você leva os filhos na aula de reforço, leva o filho na balé, na luta, no futebol.
Você vai lavar o seu carro. Se você lava o carro, né? Eu não lavo. Se você vai fazer, você vai para o mercado, você vai cozinhar, você vai fazer almoço, café, janta, você vai fazer faxina, você vai, isso nas 36 horas que tem, 39 horas que tem. Tudo isso, você vai cuidar dos seus filhos, vai para a escola, arrumar, né? Contar historinha para os filhos dormir. Ainda dá tempo de você assistir uma série, né? Ver o Globo Esporte, o futebolzinho da semana. Bum. Aí no final da hora sobrou 1 hora, um tracinho dos 168. Um tracinho sobra. Aí você lembra, ih rapaz, esqueci. Eu sou crente. Então, eu sou cristão, pô. Então, é a hora que eu vou para a igreja. Vou lá assistir o pastor falar. Ó, tá roubando já 1 hora minha. Essa é a vida normal de muita gente. Sobra 1 hora por semana. Não é por dia não, por semana. Divide 1 hora por 7, é o que você entrega. Aí a gente só entrega isso. Esse último pontinho, que infelizmente a minha vida corrida é o que dá. A gente entrega esse pontinho para Deus. E aí a gente vem e fala, eu sou consagrado a Deus, sou devoto a Deus. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Dando 1 horinha na semana, em 168 horas que você tem. Você está dizendo que você é consagrado, devotado, e que você busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Alguma coisa certa que está errada, ou está errado que está certo. Alguma coisa não está acontecendo. E aí você começa a refletir. Se então somos parcialmente consagrados, se somos parcialmente consagrados a Deus, se passamos apenas um pouco de tempo com Deus, quando é fácil, quando dá, quando sobrou tempo. Então, não é de se admirar, gente, tanta gente que vai para a igreja e começa a voltar para o pecado antigo. Não é de se admirar tanta gente ficar refém de palavras de profeta A, profeta B. Porque não lê a Bíblia. Não tem tempo com Deus, não ora. Não tem tempo para Deus. E aí, esse ser devotado, a gente acha mesmo que, eu não sei, mas eu penso que alguém imagina que eu consigo ser incrivelmente devoto, consagrado a Jesus, acidentalmente. Porque assim, acordei e me senti mais espiritual do que nunca. Ou então estava trabalhando, de repente senti um negócio dentro de mim e aí virei agora um super espiritual. Será mesmo que a gente acredita que é possível a gente ser uma pessoa consagrada a Deus por acidente? Alguma coisa aconteceu do nada e eu virei um consagrado, do nada decidi, acordei com vontade de que Deus é o primeiro da minha vida. Gente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Se dermos a Deus apenas o que sobra, nós temos que perguntar realmente se nós somos consagrados a Deus. É o que sobra que você entrega para Ele? Então assim, ninguém que fala, não, deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar, estou seguindo o fluxo, e de repente pode ser que eu vire um homem espiritual, uma mulher espiritual. Não acredito que alguém pense nisso. Se você quer ser totalmente consagrado a Jesus, nunca será acidental, será proposital seu. Você precisa decidir ser, que é o que estamos fazendo aqui hoje.
você afirmar: eu já pré-decidi que eu sou consagrado, que eu sou uma mulher consagrada. Você que é mulher. Vamos ajudar nisso, definir isso antes, para que a gente tenha uma busca contínua, e não, se sobrar tempo, e não, se der eu busco, se sobrar tempo, se minha vida facilitar, eu encaixo uma agenda aí para Deus. Se você esperar um momento propício para buscar Deus, deixa eu dizer, esse momento não vai chegar. E quando chegar, meu irmão, vai ser muito rápido, ó, mete o pé, porque já tem coisa para fazer. Se a gente não pré-definir isso antecipadamente, a gente vai ter dificuldade. E como que a gente pode então fazer isso hoje, pastor? Lembrar de João capítulo 15, quando Jesus fala assim, ó: eu sou a videira, vós sois os ramos, os galhos, né? Ramos é muito romântico, vamos falar de galho. Você é uma vareta, um galho. Ele fala: eu sou a videira e vocês são um galho. Aquele que permanece em mim dá frutos, frutos que permaneçam. Permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, vocês poderão pedir o que quiser que será feito. Frutos sairão da sua vida se vocês permanecerem na videira. Ou seja, ele estava contando essa parábola para que o povo pudesse entender: eu sou a videira, se vocês permanecerem em mim e eu em vós, dareis muitos frutos. Mas ele fala: sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem nada. E o que nós somos? Galho, um ramo, que fora da videira é um galho vazio, buscando dar frutos na força do ódio, do braço. Enquanto Cristo fala: permanece em mim, que os frutos serão gerados dentro de você. Permanece em mim, que algo maior da videira começa a brotar nos galhos, e você começa a frutificar. Que frutos são esses? Que frutos? Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Tudo isso, ele fala, tudo isso é liberado quando você decide permanecer na videira, permanecer em mim. Quando nós somos os galhos, estamos conectados a Jesus, que é a videira, a gente começa a dar frutos, a gente começa a produzir frutos. Então, se uma pessoa está demonstrando amor, alegria, mansidão, paz, você acha que uma pessoa que está produzindo isso na vida, uma pessoa que ama, que está alegre, está em paz, uma pessoa dessa tem um vazio do tamanho de Deus? Se você acha que uma pessoa dessa está procurando alguma coisa que está faltando na minha vida, gente, eu já conquistei o carro dos meus sonhos, o casamento dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, e está faltando alguma coisa. Você acha que uma pessoa que está produzindo ali amor, alegria, paz, você acha que uma pessoa dessa está sentindo falta de alguma coisa? Não tem como. Não tem como ela sentir, não tem como. Porque ela está vivendo exatamente o maior chamado da sua vida. Ela está vivendo exatamente o propósito que Deus chamou ela. A vida costumava ser vazia, mas quando nós somos o galho e nos somos conectados à videira, então a nossa vida passa a ter sentido. A gente passa a ser cheio daquilo que de fato importa. Então o segredo de João 15 é uma palavra que se repete 11 vezes nesse texto de João 15. Permaneçam em mim
e as minhas palavras permanecerem em você, se permaneceres em mim, e a minha palavra permanecer em você, permanecei firme, permaneça. A palavra permaneça aparece 11 vezes no capítulo 15. Alguma coisa Jesus está querendo dizer sobre permanecer, né? Com certeza. Então não é apenas um dever semanal. A palavra permanecer no original grego significa habitar, permanecer, viver. Não é apenas um algozinho que eu experimento durante 1 hora por semana. É algo que está dentro da minha vida. Permanecer nele é os 168 horas da semana. Permanecer, viver nele. Não há vida fora nele, porque ele não é uma gaveta que eu tiro no domingo ou na quarta-feira e consulto e me coloco. Não, ele está em tudo. Nossa vida não é um gomo de laranja que você tira lá o seu gomo da vida espiritual, o gomo da vida secular. Isso aí não tem o menor sentido. Paulo fala que tudo é dele, para ele. Tudo vem dele, para ele são todas as coisas. Nele nós nos movemos, nele nós vivemos, nele existimos. É como um oceano. E o peixe não pode, sabe? O peixe não consegue imaginar o que é fora disso, não tem como imaginar, porque não existe vida fora disso. E o que Jesus está nos ensinando é isso. Nós somos um galho vazio, desconectado, buscando preencher um vazio, gerar frutos na força da sua inteligência, da sabedoria humana, e que na verdade a gente não consegue. Ele fala, então quando você permanece na videira, os frutos, a seiva, as virtudes da videira é transmitido para o galho. E a gente começa então a dar fruto. E é por isso que nós estamos aqui hoje pré-decidindo que eu não vou deixar a vida acontecer. Eu não vou deixar a vida me levar. Eu estou pré-determinando que eu vou buscar primeiro aquilo que mais importa. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque se eu não estiver conectado à videira, eu não recebo os nutrientes necessários, eu não dou fruto, eu quebro facilmente. Por isso tem tanta gente sofrendo até mesmo dentro da igreja. Sofre por uma palavra maldada, sofre por uma reação, sofre porque alguém me olhou de cara torta, sofre porque alguém falou de mim, sofre, é galho vazio, galho quase quebrando. Fora da videira, que os frutos estão aí. Jesus é a videira, e nós somos somente ramo. Ele só pede uma coisa: seja galho, seja um galho frutífero, seja aquele que precisa, seja aquele que busca, seja aquele que permanece, seja aquele que é intencionalmente enxertado e conectado na videira. Então a gente estou pré-decidido que eu vou estar conectado à minha fonte, que é a minha videira. Eu vou estar conectado em Deus, vou buscar primeiro aquele que mais importa. Como é que a gente vai viver isso? Eu quero dar um plano para você. Como é que você pré-define que eu vou buscar em primeiro lugar? Eu vou pré-decidir que eu estou conectado. 3 coisas para você fazer. Primeiro, você precisa pré-decidir um tempo. Porque se você deixar e esperar que sobre tempo para Deus, não vai sobrar. E outra coisa, sobra, não espere muita coisa de sobra. Se você malhar 1 hora por semana, tu não vai crescer, tu não vai definir, tu não vai emagrecer. 1 hora por semana, se você pegar o seu cônjuge e fazer uma conversa com o seu cônjuge, um namoro, uma intimidade com o seu cônjuge, 1 hora por semana, você não vai ter um casamento dos sonhos. Se 1 hora por semana você aplicar em alguma área, você não vai ser bom nessa área, não vai ser uma área evidente, não vai ser.
Porque é pouca dedicação. Ah, não, quero me dedicar nesse novo empreendimento. Quanto tempo você vai dedicar? 1 hora por semana. Meu irmão, sinto muito, vai ficar 20 anos ali para tentar descobrir o que você vai fazer ali. Porque é uma dedicação pífia. 1 hora por semana, não é 1 hora por dia, é por semana. Não dá. Então a gente não pode achar que 1 hora por semana, em dedicado à oração, vou ter lá 5 minutos para Deus por dia, vai me tornar uma pessoa hiper espiritual, com a visão aberta do reino e falando já em intimidade com Deus. É mentira. Desculpa, não tem atalho. Não tem atalho para isso. Então defina um tempo, defina um horário, defina um tempo para você. Sabe, qual horário que você pode fazer? Isso não é uma coisa que a gente espera acontecer, a gente busca, a gente tem que ter uma ideia concreta. Então, se você quiser passar um tempo com Deus, você tem que decidir a hora. A hora. Que hora pode ser? De repente você vai tirar a minha hora com Deus vai ser antes das crianças acordarem. Ou então vai ser antes de ir para a academia. Ou vai ser depois que eu voltar à academia. Pode ser que eu vá na hora do trajeto para o trabalho. Ou pode ser na hora que eu estou, sei lá, o que mais? Não sei. Pode ser na hora que eu estiver levando as crianças para a escola. Ou depois que as crianças dormirem. Não seja o que for, você está pré-determinado que eu estou intencionalmente buscando a Deus nesse tempo. Qual é o tempo que você vai dar? A questão não é a quantidade de tempo. É você definir, é o tempo que eu decidi. Se eu tenho meia hora antes dos meus filhos acordar, eu vou dar minha melhor meia hora para Deus. Melhor. Deus não está preocupado com 1 hora, 10 horas. A questão do exemplo é que a gente está dando sobra. A gente está vendo se dá. Se der, eu lembro que eu sou crente. E eu estou te fazendo pensar o contrário. Você já pré-decidir antes, porque eu sou consagrado, preciso determinar um horário para mim. E essa vai ser minha hora. A hora em que eu vou buscar a Deus, Sua palavra. Vou gastar um pouco de tempo me reconectando e me comprometendo com Deus. É o tempo que eu vou dar. E aí, em segundo lugar, definir o tempo. Então agora você vai pré-decidir um lugar. Onde vai ser esse lugar que você vai dar essa meia hora para Deus? Em que lugar será? Então você define. Não precisa ser mesmo lugar sempre, mas você precisa definir um lugar. Pode ser ajoelhado do lado da sua cama, pode ser deitado na sua cama, pode ser em pé, pode ser sentado na mesa da cozinha, pode ser de repente sentado na varanda dos fundos, não sei onde. Você precisa saber disso, você vai definir. Quem tem criança, coitado das mães, vai no banheiro. E antes que a mãozinha da criança fala, mãe, por baixo da porta, coitada das mães, não tem nem direito nem de fazer nada. Talvez dentro do banheiro seja um lugar que você tenha privacidade e tempo para, não sei. A questão é, você definiu, você pré-decidiu um lugar para você. Pode ser seu trajeto, dentro do carro. Quantas vezes eu fiz o meu devocional dentro do carro? Eu morava em Bangu e ia para Gávea estudar. Trânsito do inferno. Mas dentro do carro era um céu. Quando eu ia de carro. Quando eu ia de BRT, também. Era ouvindo, falando com Deus. Era assim, bota assim de segurança, vamos conversar. E eu conversando aqui, está lá. Quantas vezes fui abençoado, quantas vezes chorei no volante, percebendo a presença de Deus na minha vida. Não há um lugar definido, mas você precisa decidir um lugar.
para que você entenda que eu tenho este lugar para esse tempo, com a finalidade intencional de buscar a Deus. E por último, tem um plano. Tem um plano para você. Qual o plano que você vai fazer? Tá, eu separei um tempo e separei um lugar. O que eu vou fazer lá? Poxa, hoje eu vou ler a palavra. De repente vou fazer um plano de leitura. De repente vou fazer um devocional do pastor. Ou no outro dia eu vou, de repente, ouvir um podcast interessante, uma pregação, não sei. Vai ser um tempo de adoração, de louvor. A questão, irmão, é que nós temos 168 horas durante a semana. E nós não vamos dar a Deus uma sobra, não vamos dar a Deus, nós vamos começar buscando primeiro aquele que mais importa. E o que acontece é que Deus não recebe apenas o que sobra em sua vida, mas Deus recebe, porque na verdade não existe sobra, o que existe é minha vida. Eu não vou dar a Deus uma sobra, eu dou a Deus minha vida está aí, Deus, inteira está aí. Para o Senhor, vai ser no café, no almoço, na janta, não sei, mas minha vida está imersa nele. Eu vou buscar em primeiro lugar, Ele é tudo que eu tenho. Ele não é uma pequena parte da minha vida, Ele não é uma gaveta que eu abro, Ele não é um compartimento, Ele é tudo, é uma devoção total àquele que mais importa. E aí durante o dia todo, você vai procurar primeiro o reino, a sua justiça, é aquele que mais importa para você. E você está falando com Jesus, ouvindo Jesus, lavando a louça, falando com Jesus, fazendo comida, falando com Jesus, ouvindo Jesus. E aí Deus começa a se revelar a você, você começa a se impactar com as coisas que Deus está te mostrando, com as coisas que Deus está falando com você. E isso impacta na sua vida profissional, isso impacta na sua vida emocional, isso impacta no seu relacionamento, isso impacta no seu casamento, isso impacta em tudo. A tua vida vai começar a ser impactada em todos os sentidos. Por quê? Porque você decidiu ser uma pessoa que busca em primeiro lugar o reino e decidiu ser consagrado ao Senhor. Lembre-se disso, você nunca vai ser acidentalmente consagrado, você precisa ser intencional nisso. Você vai ter resistência para isso não acontecer. Você vai ficar cansado. Você vai ter a agenda cheia. Vai ter outras tarefas. Se você deixar para decidir no momento, você não vai fazer isso. Agora, se você pré-decidir, está dentro de mim. Em primeiro lugar, já tem a hora, o local, eu já sei o que eu vou fazer, ponto. Isso vai fazer de você um homem consagrado, uma mulher consagrada. Deus vai começar a derramar frutos na sua vida e você vai começar a ver esses frutos acontecendo. E Ele ainda fala mais, a tua oração vai ser diferente, porque se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Sabe por que vai ser feito? Isso quer dizer que eu posso pedir uma Ferrari, Deus, e Deus vai me dar? A questão não é isso. Você pode pedir o que eu quiser, mas quando você está conectado na videira, conectado com o coração de Deus, você começa a querer o que o coração de Deus quer. Isso faz diferença. E aí você começa a ver as coisas acontecendo, por quê? Porque está dentro do propósito do Senhor. Então hoje, irmãos, decida a consagração na sua vida. Decida ser devoto ao Senhor Jesus. Busque em primeiro o reino e a sua justiça, e tudo aquilo que você precisa lhe será dado. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você antes de você ir embora. Eu tenho certeza que algo Deus vai falar ao seu coração. Feche seus olhos. Talvez você fale assim, eu não vou esperar até amanhã. Eu já sei o que eu vou fazer amanhã. Eu já sei como é que vai ser. Eu vou buscar, eu pré-decidi isso na minha vida. Feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo, Pai. Senhor, Tu és um Deus poderoso. Tu és um Deus que se relaciona com a gente. Senhor, ser um discípulo Teu não tem a ver com estar numa igreja, seguir, estar numa célula, tem a ver em ter uma ação contínua e constante, Senhor, de busca ao Senhor. Buscar a Ti, Senhor, está muito acessível em nossas mãos.
Mas, Senhor, nós temos sido roubados pelas resistências, roubados pelo inimigo, roubado por uma agenda lotada do nosso tempo de qualidade contigo. E isso não tem deixado a gente se posicionar como homem e mulher consagrado. Mas nessa noite, Pai, eu predefini na minha vida, eu decidi antecipadamente que eu sou um homem consagrado. Eu sou uma pessoa, Pai, que vai buscar em primeiro lugar o reino e a tua justiça. E esse ano vai ser o ano mais incrível da minha vida, Senhor, porque tudo aquilo que vier em oração vai ser fruto do desejo do teu coração. E não tem como não acontecer, porque nós vamos, Senhor Pai, juntos fazer uma grande obra esse ano. Há algo poderoso que nós vamos viver, que não tem a ver com a nossa força, nossa sabedoria terrena, porque nós somos apenas um galho, que se não estiver conectado a Ti, Jesus, nós não podemos fazer nada, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu não posso preencher o vazio da minha existência, eu não posso trazer sentido à minha vida se não for conectado em Ti. Então, Deus, me ajuda, por favor. Me ajuda, Senhor, a organizar a minha vida nessa área. Me ajuda, Senhor, a me conectar novamente à videira. Me ajuda, Senhor, a ter prazer em buscar o Senhor, ser intencional e começar a disciplinar a minha vida. O meu corpo não vai querer, mas, Senhor, eu tenho certeza, o meu espírito é mais forte. Eu vou me render ao Senhor. Me ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja a ser uma igreja consagrada, uma igreja dedicada, Senhor, como foi a igreja primitiva. Não faltará milagres, não faltará sinais, não faltará maravilhas no nosso meio, se sermos tão somente uma igreja dedicada ao Senhor. Que haja dedicação no ensino, que haja dedicação no servir, que haja dedicação na busca, que haja dedicação na comunhão, que haja dedicação na partilha do pão, que haja dedicação em nós. E então, Senhor, seremos uma igreja capaz de decidir de maneira maravilhosa nossa vida. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença e Tua palavra. Que saímos aqui encorajados pelo Teu poder e pela Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem levantar a mão e dar graças a Deus nesse lugar? Dê graças a Deus, dê graças a Deus. Obrigado, Jesus. Oh, Senhor, já vejo o Senhor agir, já vejo o Senhor mover. Eu já vejo, sim, céus abertos. Vamos cantar só um refrão? Cante comigo, vai. Diga assim: oh, uma canção do céu, e na terra eu quero cantar. Santa Senhor, Santa Senhor, com todo meu ser vou te adorar. diga pra Deus. Eu levo a minha voz pra declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Eu já vejo os céus abertos nesse lugar. Eu levanto minhas mãos, Deus, pra te adorar. O som da terra chegou ao céu, o som da terra se uniu ao céu. aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Aleluia, o Deus poderoso está nesse lugar. Erga suas mãos aos céus e ore comigo. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor fez e falou no nosso meio. Saímos aqui encorajados, decididos. Eu estou pronto, eu sou consistente e eu sou consagrado para a Tua glória. Obrigado, Senhor, dá-nos um retorno para nossas casas, debaixo da Tua paz e proteção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a igreja, hoje e para sempre. E a igreja vitoriosa diga amém. Deus te abençoe, vá em paz, bom fim de noite.